Olá, eu sou o Caio César e esta é mais uma edição do podcast da Rede. Dessa vez você não está me vendo, mas você está vendo a tela do meu computador. É que eu quero mostrar para vocês uma coisa muito bacana e muito útil para quem está fazendo pesquisa, escrevendo um trabalho de conclusão de curso ou qualquer coisa semelhante. Hoje eu vou falar para você do Mendeley. O Mendeley é esse site aqui que você está vendo, né? Esse é o site do Mendeley. O Mendeley é um aplicativo, um software, que ele gerencia a sua biblioteca de textos. É algo muito bacana, é uma verdadeira mão na roda para quem está fazendo um texto científico. O Mendeley, ele gerencia tudo aquilo que você leu e facilita muito a sua vida na hora de escrever o seu texto a partir daquilo que você leu. Então, hoje, rapidamente, eu vou mostrar o básico do Mendeley para te ajudar a escrever os seus textos. Então vamos lá. Este é o site do Mendeley, é o mendeley.com. O Mendeley é um software, como eu falei, que ele está disponível gratuitamente para todas as plataformas. Se você usa Linux, Windows ou macOS, qualquer uma das três você pode instalar o Mendeley e usar bastante esse serviço que é bastante útil. Uma coisa que é muito importante é que você, além de fazer o download, você crie uma conta para poder sincronizar a sua biblioteca, para poder também trabalhar em conjunto com outras pessoas, compartilhando referências. Então, uma coisa que você deve fazer é fazer o download e criar a sua conta. Feito isso, você vai usar o Mendeley. Deixa eu mostrar para vocês a interface do Mendeley. Olha aqui, esse é o Mendeley, no meu computador ele já está instalado, então você vai fazer a instalação desse software da maneira tranquila, padrão que você faz a instalação de todo o software, e esta é a interface dele. Perceba uma coisa, aqui está uma lista de vários textos que eu já li e já cataloguei. Aqui nessa porção esquerda da interface, você vê a minha biblioteca. Então aqui está a biblioteca do Caio. E uma coisa que você pode fazer é criar grupos de textos lidos ou de textos catalogados. Aqui eu tenho dois grupos. O grupo de texto que eu usei na minha tese de doutorado e o grupo que eu uso na minha pesquisa, no meu grupo de pesquisa de comunicação digital, que é a Rede. Então olha só, uma coisa que eu recomendo bastante é que todo texto que você leia, que você for ler, você catalogue esse texto aqui. Esse texto pode ser um artigo de periódico, pode ser uma tese, uma dissertação, um livro, pode ser até um site, qualquer coisa que você lê e você vá utilizar aquilo, você possa vir a utilizar aquilo em algum trabalho seu, você lê e catalogue aqui. Então eu recomendo que você faça tem um trabalhinho a mais, mas você vai ver que você ganha muito ao final do processo. Eu recomendo também, mas isso eu vou falar em outro momento, que você faça um fichamento, uma ficha de leitura de tudo aquilo que você leu. Isso vai facilitar bastante a sua vida, porque na hora que você estiver escrevendo o seu texto, você não vai precisar ficar voltando ao texto que você leu para escrever o seu texto. Você vai voltar ao fichamento. E o fichamento ele já tem todas as coisas que você precisa para escrever um bom texto. Então você lê o texto apenas uma vez. Esse procedimento já facilita muito a vida de quem está escrevendo. Bom, mas como é que você faz para catalogar todos os textos que você leu? É simples, você pode adicionar arquivos. Você vê aqui na interface do Mendeley que tem uma porção destinada a isso, a adicionar arquivos. Você pode adicionar arquivos de diferentes maneiras. Você pode adicioná-los diretamente, adicionar uma pasta já cheia de documentos, mas o Mendeley não funciona só para documentos digitais, Você pode adicionar as entradas manualmente. Uma coisa que você pode fazer é pedir para o Mendeley vigiar uma pasta. Igual está aqui falando, Watch Folder. Você pode pedir para o Mendeley vigiar uma pasta. E aí todo arquivo que você colocar naquela pasta, o Mendeley vai catalogar. Mas cuidado, essas três primeiras opções aqui, adicionar arquivos, adicionar pastas e e vigiar pastas, elas dependem muito de como estão os metadados do documento. Então, vai depender muito de quem construiu aquele PDF que você está querendo adicionar ao Mendeley, se os metadados estão bacanas para as informações virem automaticamente aqui, virem legais. Especialmente nessas duas aqui, adicionar folder e observar folder.
Por quê? O adicionar arquivos, você pode adicionar arquivos de um outro jeito também, que é bem legal e eu vou mostrar agora. Eu recomendo que você também utilize, né, ou priorize a utilização dessa forma de adição aqui, adicionar uma entrada manualmente. E aí você vai adicionar uma entrada, seja ela qual for, por exemplo aqui, um artigo de periódico, ou pode ser um filme, ou pode ser uma entrada na enciclopédia, pode ser um livro, pode ser um site, como você vai ver aqui embaixo, pode ser um site, pode ser um paper que não foi publicado ainda, ou uma patente, ou um artigo de jornal, ou um artigo de revista de notícias, né? Então vamos lá, que é o mais comum, é um artigo de periódico. Você vai catalogar esse artigo aqui, colocando o título, os autores, qual é o nome do periódico, o ano, volume, edição, as páginas, né? O abstract e tags você não precisa colocar, né? Você vai colocar para facilitar a sua vida. O URL de onde você encontrou aquele documento, ou fazer alguma pesquisa a partir de dados, como eu falei, de metadados, né, do documento, para poder fazer essa catalogação de uma maneira uniforme. Então você pode fazer isso aí também. Então, feito isso, você salva a sua entrada e você vai ter esse texto aqui catalogado. Qual que é a vantagem de você ter esse texto catalogado? Na hora de você citá-lo lá no seu trabalho, o procedimento vai ser muito mais simples. Então a citação vai ser muito mais simples e o gerenciamento dessa bibliografia vai ser também muito mais simples, né? Eu falei uma coisa aqui para vocês que você pode também adicionar arquivos. Eu vou mostrar um exemplo de algo que é bastante útil para mim e pode ser útil para você. Por exemplo, vai que você pegou um livro na biblioteca da universidade e você gostaria de catalogá-lo e de citá-lo. Você pode fazer essa adição à sua biblioteca aqui, adicionando a entrada manualmente ou adicionando um arquivo de referência. O que é um arquivo de referência? Eu vou mostrar para vocês. Olha só, aqui eu tenho os dados de um livro, o livro do André Lemos, o Janelas do Ciberespaço, no Google Livros. Então, se você não conhece, é só você acessar o books.google.com que você vai cair no Google Livros. É uma espécie de catálogo, de índice de livros. Então, por que eu uso o Google Livros? Porque ele permite, eu estou na página desse livro, né? Tem então informações sobre o livro, e aqui ao final dessa página eu tenho uma coisa importante, as informações bibliográficas. É isso que você usa para catalogar esta publicação. Mas você pode fazer isso tanto manualmente, copiando esse texto e colocando lá, como a gente já viu, ou você pode utilizar um arquivo de referência. Olha aqui, logo abaixo você tem essa opção exportar citação no Google Livros, e você pode exportar uma citação como essa aqui, RefMan, que vai te dar um arquivo com extensão RIS. É um arquivinho que contém os metadados desse documento, desse livro. Então, veja bem, se eu clico para fazer o download desse arquivo, veja que ele já fez o download, o arquivo janelas do ciberespaço.ris. E é esse o documento que eu vou adicionar no Mendeley. Então eu venho aqui, adicionar arquivos, adiciono um arquivo. Qual arquivo? Eu vou adicionar o Janelas do Ciberespaço, que é o arquivo que eu acabei de baixar. Então, adicionando o arquivo, você vai ver que ele vai aparecer já de cara aqui no meu grupo de comunicação digital, né? No meu grupo de publicações. Então, coloquei, está aqui o livro já cadastrado com todos os dados necessários para fazer a citação. Então agora o que eu tenho que fazer? Escrever o meu texto. É muito simples, né? Eu vou lá no Microsoft Word e escrevo o meu texto. Então vamos supor que eu vou escrever meu texto, vou falar, por exemplo, que as janelas são metáforas para as interfaces gráficas. E isso quem falou foi o André Lemos. Então eu vou inserir uma citação do André Lemos, né? E como é que você vai fazer isso tradicionalmente? Você vai ter que fazer isso manualmente aqui, né? Falar que é um texto do André Lemos, é o texto do Janelas do Ciberespaço que a gente acabou de pegar a referência lá no Mendeley, mas você pode automatizar esse processo. Como é que você automatiza esse processo? Uma coisa que você deve fazer é lá no Mendeley, instalar, vai aqui em ferramentas
e há a opção de você instalar o plugin para o Microsoft Word. No meu caso aqui, ele já está instalado, então a opção que aparece para mim é a de desinstalar. Mas se você ainda não instalou, ele vai ter a opçãozinha aqui de instalar. E aí, gente, é um clique só, você dá um clique, o seu plugin já vai ser instalado. E como que você usa o plugin? Lá no Word, você vai ver que existe agora uma abinha chamada Referências. Essa abinha é a abinha do plugin do nosso amigo Mendeley. Então, quando você estiver escrevendo o seu texto, basta que você mantenha o Mendeley aberto para você poder fazer o gerenciamento das suas citações. E aí uma coisa que você deve fazer quando estiver construindo o seu texto é que você tenha uma bibliografia. Aqui nesse documento de exemplo que eu estou fazendo para vocês, ainda não tem uma bibliografia. Então vamos inserir uma bibliografia. Vamos quebrar uma seção aqui, quebrar a página, desculpe, e vamos colocar uma bibliografia. Então eu clico no botão inserir bibliografia. Quando eu insiro a bibliografia, ele já vai mostrar aqui para você que você deve usar o comando insira citação para colocar as citações nesse documento. Então vamos colocar um título, né? Afinal de contas isso é uma bibliografia. E aí uma diquinha de Word que eu dou para vocês. Tradicionalmente, você viria aqui na sua aba de formatação do documento e você alteraria o tamanho da letra, colocaria negrito, etc. Não faça isso. Trate esse título como ele é. Ele é um título. Então, coloque como um título. Então tá lá. Por que isso? Depois, em outro podcast, em outro episódio, eu posso falar para vocês como que a gente formata um documento de pesquisa, que é muito fácil também e vai facilitar bastante a sua vida na hora de criar um índice lá na frente, se você utilizar essas barras de formatação ao invés de alterar tamanho de letra, essas coisas. Não faça isso, tá bom? Bom, então eu coloquei aqui o título dessa minha seção, bibliografia, e aqui vão aparecer as citações. Então vamos voltar lá ao corpo do texto, né? Esse corpo do texto fictício meu aqui, onde eu falei, as janelas são metáforas para as interfaces gráficas. E isso quem disse foi o André Lemos. Então vamos colocar a referência, a citação do André Lemos. Eu venho na barrinha de referência e insiro citação. Então na hora que eu clico aqui, o Mendeley já aciona a janelinha para eu fazer a busca na minha biblioteca. Então eu vou buscar Lemos e vou colocar que isso é uma citação do Janelas do Ciberespaço. Quando eu faço isso e clico em OK, perceba que ele já coloca a formatação aqui direitinho para mim. Ou seja, essa afirmação, as janelas são metáforas para as interfaces gráficas, veio do Lemos 2000. Se você descer para a bibliografia, você vai ver aqui, que já tem o Lemos 2000, as janelas do ciberespaço, tudo colocadinho, bonitinho aqui pra gente. Aí você vai ver que esse formato de citação é o formato que o Mendeley controlou. Então o Mendeley já está controlando isso, olha, se você verificar aqui no View Estilos de Citação, você vai ver que eu estou utilizando a citação da APA, American Psychological Association. Eu gosto de usar o formato da APA porque ele é tanto útil para a gente que escreve textos em português, quanto quando a gente vai submeter um texto para um periódico internacional, para um evento. O pessoal fora do Brasil costuma receber com bons olhos quando você formata um texto de acordo com as normas da APA. Mas se você quiser utilizar as normas da ABNT, é só você buscar mais estilos, como está aqui. E aí você vai ser direcionado para procurar o plugin de estilos de formatação da ABNT. Eu recomendaria utilizar o da APA, porque, por exemplo, as universidades brasileiras também costumam aceitar APA. Então você verifique na universidade, no caso da universidade em que eu trabalho, a PUC, também é aceito trabalho escrito com as normas da APA. Então eu recomendaria usar as normas da APA. E aí você percebe que lá no Word você já tem a sua bibliografia sendo montada. Então vamos supor que você vai fazer uma outra afirmação qualquer em outro pedaço do texto. Então vamos falar que, sei lá, as interfaces foram importantes para a consolidação da cibercultura.
Beleza, e isso quem falou foi o Pierre Levy. E aí eu posso colocar agora uma citação do Pierre Levy. Então eu venho aqui e procuro Levy. O Pierre Levy já está aqui, não foi desse texto que ele falou isso não, tá? Mas eu posso citar aqui só o de exemplo para vocês. Então, coloquei aqui o Levy e já vai aparecer o nosso amigo Pierre Levy aqui na bibliografia. Então, fazendo isso, o processo de composição do seu texto vai ficar muito mais simples. Por isso, eu recomendo muito que você use o nosso amigo Mendeley. O Mendeley, ele resolve bastante a sua vida porque deixa o processo de composição do texto com muito mais dinâmico, muito mais simples. E aqui nós estamos citando de um jeito corretinho, de acordo com as normas da APA. Bom, então essa é a minha dica para hoje para vocês. Utilizem o Mendeley, utilizem essa guiazinha de referências e mande brasa. Uma dica adicional é a de sempre fazer fichamentos e outra dica a de formatar corretamente o seu documento. Mas essas duas outras vão ficar para outros 2 episódios do podcast da Rede. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha curtido e até a próxima. Um abraço!